Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista. É uma satisfação ter você novamente aqui para o nosso encontro semanal pela TV Cultura Vale do Aço. O Cultura Entrevista recebe como convidadas hoje as professoras Eva Maria dos Reis, coordenadora do curso de Psicologia do Unileste, e a advogada e professora Maruza Cruz Pinto Lima, do curso de Direito. Elas acabam de promover, ou de sair do segundo seminário sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e vieram ao programa nos falar um pouco de um assunto que está presente no debate lá do seminário, que é a redução da maioridade penal. Será que reduzir de 18 para 16 anos a faixa etária inicial para condenações criminais e penas de prisão condizentes com a lei em vigor vai afastar, com o medo da cadeia, os jovens que praticam crimes? A proposta de emenda à Constituição, a PEC 171/93, que trata do assunto, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados em março deste ano, e agora a Câmara cria uma comissão especial para examinar o conteúdo dessa proposta, com 46 emendas apresentadas nos últimos 22 anos, desde que a proposta original começou a tramitar naquela casa. Dentro de 1 mês e 10 dias, a PEC da maioridade penal, como é chamada, deve ser votada pelo plenário da Câmara em 2 turnos. E para ser aprovada, precisa de 308 votos em cada votação. Caso seja aprovada na Câmara, a PEC vai seguir para o Senado, onde será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da outra casa e depois pelo plenário, onde precisa ser votada novamente em 2 turnos. As implicações dessa proposta da redução da maioridade penal é o tema central do Cultura Entrevista de hoje. Professoras, primeiro Eva, obrigado pela presença aqui no TV Cultura. Eu que agradeço, Alex. Agradeço o convite. Professora Maruza Cruz, obrigado pela presença. Eu agradeço também. Vocês duas, há quanto tempo já? Você é a volta ao programa, já esteve aqui uma outra ocasião, né? Mas há quanto... Jornada Mineira, né? Isso, a Jornada Mineira de Psicologia. Há quanto tempo na academia, no ambiente acadêmico aqui, professor? Eu estou com 12 anos na academia, né? Sou formada em Psicologia, uma graduação em Psicologia e um mestrado em Psicologia Experimental e Análise do Comportamento. Hoje eu estou coordenando o curso e também sou docente no curso. Tá, Maruza Cruz, além de professora advogada. Exato. Isso há quanto tempo já? Eu estou no Unileste desde 2007, né? Porque eu sou de Valadares, já estava na docência lá e vim para cá, a fim de novos ares, e acabei chegando no Vale do Aço em 2007, desde então, na docência no Unileste, desde 2007. Mas na advocacia já há mais tempo, e as especializações são sempre voltadas para o direito de família, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa preocupação com o direito do infante. Bom, aqui são 2 áreas representadas, né, o direito e a psicologia, mas esse segundo seminário lá foi multidisciplinar, teve outras áreas do conhecimento envolvidas. Sim, né? Nós tivemos o serviço social, né? Nós não temos o curso no Unileste, mas tivemos um representante de serviço social para estar falando da área da assistência social, e tivemos também da publicidade e jornalismo. Comunicação é um processo importante aí com certeza, nessa discussão, né? Com certeza. Como é que foi a participação? Vocês dois podem falar como que foi a participação das pessoas no seminário? Olha só, o nosso público, né, a maioria das pessoas que estavam presentes lá eram discentes desses cursos que nós falamos aqui. Então, assim, a gente está prezando por fazer esse tipo de discussão até para que esses discentes se conscientizem, né, e busquem mais informações e parem um pouco para poder pensar sobre isso e pensar que a formação, né, tem que passar por esse prisma, porque futuramente eles vão estar lidando com o seu objeto de intervenção, que seria, né, as pessoas, os indivíduos, e eles vão ter que ter opinião sobre isso, né, e formar opinião. Para formar opinião, você tem que estar se aprofundando, estudando, conhecendo. Então, a participação, eu não sei, né, Maruza também que estava lá, ela vai poder falar disso, nós percebemos que foi muito intensa. Eles perguntaram, fizeram comentários. O objetivo do evento não era discutir pontos de vista divergentes contra ou a favor. Né? A gente estava lá com um grupo, nós vamos falar da redução aí, né? Pensando os órgãos de classe, a OAB, o Conselho Federal de Psicologia, né? O Conselho
de assistência social, de serviço social. Então, esses conselhos, eles estão, eles não aprovam, eles estão se posicionando e eles não aprovam, né, essa redução, né, da maioridade penal. Então, quer dizer, se nós tínhamos esses profissionais representando os conselhos e tínhamos também os outros profissionais que estavam também mostrando o que a gente pode perder com isso, então nós não tínhamos ali, nessa mesa, ninguém que estava contrapondo esse ponto de vista. Futuramente nós queremos fazer esse seminário, né? Fazer um momento para a gente ter a contraponto. Mas nós tínhamos na participação no grupo, né? No público presente, nós tínhamos pessoas ali que estavam se posicionando contra. Então, essas pessoas movimentaram o público, né? Se pegaram o microfone, se posicionaram, e aí com isso a gente pôde esclarecer, né? Podemos perceber pelas perguntas dos alunos, dos discentes que estavam ali envolvidos nos diversos cursos, né? Porque realmente houve uma abertura de vaga para todos os cursos nessa visão multidisciplinar, e alguns deles inclusive se manifestaram a favor, né, dessa redução, entendendo que de fato era favorável, buscando essa discussão um pouco mais direcionada a essa visão de a favor e contra, sim, que não era o objetivo no momento do evento, mas o objetivo maior era de fato aprofundar os estudos, os entendimentos e os conhecimentos de causa, que muitas vezes são esquecidos nessas discussões. Em virtude do imediatismo, do clamor social, as pessoas discutem muito aquilo que assistem, aquilo que veem, aquilo que acabaram de ouvir, e não aquilo que de fato vem a longo tempo trazendo essa discussão à tona. Então, o objetivo do seminário, ele teve exatamente essa intenção, ele foi traçado nesse contexto de buscarmos retroceder um pouco nesse contexto, até que ponto chegamos a essa discussão agora novamente. Professora Maruza, antes de vir para o programa pela manhã, eu conversei com várias pessoas nas ruas, na rua que eu moro, na padaria, e também no bairro Horto, onde eu fui fazer um trabalho pela manhã. Eu queria até trazer o depoimento dessas pessoas aqui. Mas é o seguinte, eu percebi que as pessoas, elas têm uma opinião, elas dizem assim, queremos a redução. O menor de 18 anos, de 16 a 18 anos que cometer crime, tem que pagar por ele como paga um adulto hoje acima dos 18 anos. Mas quando eu perguntava para ele por que você tem esse entendimento, a pessoa se enrolava para responder. E, sobretudo, me pareceu que não há uma informação qualificada para a pessoa. É só uma percepção minha ou o caminho está sendo esse aí? A população mesmo está alijada do processo decisório? Existem até alguns estudos que estão sendo aí feitos com base nessas discussões, porque em que pese, né, ter grande relevância o seminário, essas discussões acadêmicas, elas vêm acontecendo no Brasil inteiro, em diversos setores, diversos segmentos têm promovido. E algumas das questões mais pontuais são essas, que as pessoas, elas entendem que sim ou que não, mas não tem uma razão por. Muitas vezes afirmam não serem a favor por um motivo que já ouviram de alguém e não por um motivo próprio, né? Um pensamento que tenha sido refletido e formado por si mesmo. E também não tem uma participação muito intensa no que está acontecendo no Congresso mesmo, o que tem sido votado, o que de fato significou essa votação da Comissão de Constituição e Justiça. Muitas pessoas não sabem o que significa essa redução. Algumas pessoas acreditam até que isso vai melhorar o nosso sistema, a nossa segurança pública. Até que ponto isso vai melhorar? É uma das discussões mais intensas. Como assim melhorar o quê? Nós vamos transportar essa discussão para um outro universo. Sem dúvida, eu acho que não é uma falsa impressão, não é só sua, mas nós todos temos percebido que as pessoas estão reproduzindo falas e não produzindo pensamentos, convicções e manifestando aquilo que de fato concordam ou discordam. Eu ouvi, acho que é ruim, acho que é bom, mas não tenho ainda um fundamento, e esse comportamento social imediatista, sem aprofundamento, sem pensar naquilo que concorda ou não, geram, sem dúvidas, resultados disformes, resultados inesperados, porque a sociedade diz que é a favor ou contra sem saber exatamente porque, provavelmente, quando isso vir à tona para um sim ou para um não, certamente a sociedade vai sofrer as consequências. Ninguém sabe quais são no momento. Ninguém sabe.
A deputada federal Maria do Rosário, que já foi inclusive ministra dos Direitos Humanos, ela disse o seguinte na semana passada, e tudo que ela fala vira polêmica e as pessoas contrapõem de uma forma muito violenta até as afirmações da Maria do Rosário. Ela disse que o crime vai passar a recrutar jovens, ainda mais jovens, pessoas abaixo de 16 anos, para o mundo do crime. Vocês acreditam que isso possa ocorrer? Com certeza. Hoje a gente já tem exemplos disso, né, Alex? Né, já trabalhei numa comunidade aqui em Patinga mesmo, que as crianças assim de 4, 5 aninhos já estavam sendo usadas como avião, né, do tráfico. Por quê? Né, a criança, ela... aliás, por que não? Né? Como que isso acontece? A criança está negligenciada, né? Não vamos culpar os pais. Pais que trabalham, que às vezes estão sem aquelas condições necessárias, né, para estar cumprindo a função que a família tem na educação dos seus filhos, essas crianças acabam ficando à mercê dessa criminalidade, e aí começa aos 4 aninhos, sem até perceber, saber o que está fazendo, ele está levando. E dali ele já está sendo preparado para o futuro. Né? Imagina quando, se isso ocorrer mesmo, essa redução da maioridade penal, né? Então isso vai ficar mais enfático, vai acontecer com mais frequência. Né? Inclusive, alguns dados estatísticos que foram apresentados lá durante o seminário, eles revelaram exatamente isso. Nós temos hoje uma grande parte, né, das infrações, dos atos infracionais praticados por adolescentes envolvidos no tráfico. Em que pese as pessoas, popularmente, até na questão anterior que a gente acabou de discutir, dizerem que é cada vez mais violento, os crimes cada vez mais bárbaros, os homicídios não chegam a 1%, né, em dados recentes trazidos pela Unicef, e aí que foram publicados. Em 2013, o levantamento é que crimes de homicídio praticados por adolescentes no Brasil não chegaram a 1% dos homicídios que aconteceram em todo o território brasileiro. Então, seria um dado estatístico muito revelador, que demonstra que é mínimo. Agora, em que pese os atos infracionais que são praticados por adolescentes em virtude do vínculo com o tráfico, aí a gente já sobe para um percentual de 27%. Sem dúvida, um recrutamento muito intenso desses adolescentes, porque acreditam que, em virtude disso, não haverá uma responsabilização. Ou ainda que ela venha, como de fato a gente sabe que vem, ela vem mais branda. E é lógico que se o Estado não tiver uma presença, o Estado, e aí, por o Estado inclua-se a família também, não tiver uma presença muito constante na vida dos menores de 16 anos, é lógico que eles serão potenciais recrutas do tráfico, não tem a menor dúvida. Agora, você citou já 2 vezes a questão assim, das pessoas que são levadas por uma discussão rasa, né? Que papel a senhora entende que tem a mídia nesse processo? A mídia também é culpada por levar as pessoas a acreditar que só reduzir a maioridade penal vai acabar com os assaltos, com os crimes praticados pelos adolescentes? Foi uma das discussões, né, inclusive trazida pelo professor Daniel durante o nosso debate no seminário, e sem dúvida ali com ele pudemos compartilhar alguns pensamentos nesse sentido, e percebemos, assim como percebemos que o grupo daqueles que estavam participando conosco, os discentes, conseguiram perceber que há uma grande influência. Há um investimento intenso, midiático mesmo, sobre atos infracionais. Ou até mesmo crimes praticados por adultos quando tem a associação de algum adolescente. Isso é levado a público de uma forma muito intensa e repetidas vezes, o que nos faz com que a sociedade ache que, olha, muitos crimes, muita coisa. E quando, na verdade, é a ênfase que se dá a um caso, a 2 casos. Quando, se nós estivéssemos podendo trazer à tona, pelos mesmos meios de comunicação, o número e o índice de crimes praticados por adultos e crimes bárbaros que acontecem todos os dias, a sociedade talvez pudesse sair do universo do raso e aprofundar a sua visão, aí a sua formação de opinião, no sentido de que, olha, é óbvio que tem mais crimes praticados por adultos do que por adolescentes. Sim. A professora Eva também vê distorção no foco da cobertura? Sim, o que foi comentado também, né, que foi tratado no seminário, é que a mídia deveria aproveitar o espaço para mais esclarecimentos do que fazer esses discursos, colocar essas posições encalouradas, né, essa coisa
de focar no adolescente, repetir o adolescente, ao invés de trazer índices, trazer estatísticas e esclarecer a população desses possíveis prejuízos que a gente teria, né, com essa redução da maioridade e também do processo em que esse adolescente está envolvido, né, desde bebê, desde criança, desde que ele nasce, o que vai acontecendo com ele para ele chegar naquele momento envolvido no ato infracional. Né? Então, isso a mídia não explora. Né? Uhum. Tem um outro fator também, professora Maruza, seus colegas do direito sempre afirmam, eu já escutei vários especialistas, criminalistas falando, que aumentar pena não significa necessariamente reduzir um crime. Né? E nesse caso da redução da maioridade penal é um aperto de pena, na prática é isso, né? Porque já existe uma pena. Quando as pessoas dizem que o adolescente não tem uma penalidade no Brasil, isso não é uma verdade por inteiro. Não é? A lei prevê penas muito severas com relação medidas socioeducativas. São chamadas medidas socioeducativas, sim. Que são internação, não é isso? Primeiro ele é recolhido por 45 dias. Na verdade, a privação de liberdade, que é a medida de internação, dentro do rol das medidas socioeducativas, seria a medida mais extrema, aquela que o juiz deveria, de fato, tomar em casos extremos. Então, ele passa ali por um rol, né, interessante, que a cada caso o juiz está apto a avaliar e a mensurar qual seria a medida ou quais seriam, porque ele pode aplicar mais de uma. Ele pode, inclusive, responsabilizar os pais do adolescente conjuntamente a ele. Então, a responsabilidade não ficaria só para o adolescente. O problema é que nós vimos e pudemos perceber nas discussões multidisciplinares do seminário é que, socialmente falando, nós temos uma grande falência, né, natural. Então, a sociedade já tem um problema social e familiar muito intenso. Esses jovens que acabam se envolvendo em atos infracionais, adolescentes que acabam chegando a essa estatística, muitas vezes são adolescentes que já estão abandonados por seu grupo familiar, já não têm mais seus pais e, de algum modo, já não participam da sociedade, já estão por ela excluídos. E isso os leva, de algum modo, os conduz mais rápido, talvez, a essa prática. E o Estado, muitas vezes, não se preocupa com isso. A sociedade clamar por uma medida de internação, como se fosse a primeira medida, né, na visão de que você mudando isso mudaria, também é uma ilusão falsa. Porque hoje, no próprio direito penal, nós temos as medidas de privação de liberdade como exceção. Até mesmo um adulto só é conduzido ao cárcere quando é a medida extrema. Nós temos aí fianças, diversas medidas que o juiz pode aplicar em caso de réu primário, em caso de não ser grave, de ele ter condições de responder em liberdade. Muitos são os casos em que o juiz restringe a saída do lugar e aí ele, né, de fato, exige da pessoa que entregue o seu passaporte. São medidas que não privam a liberdade. Inclusive, o adulto hoje não tem a privação de liberdade como medida primária, mas a medida extrema, a última medida. E é o que também, mesmo alterando a idade dessa maioridade, irá acontecer. O adolescente só irá para o cárcere na medida extrema. Não adianta pensar que reduzir a maioridade vai colocar os adolescentes infratores direto na medida do cárcere, na pena, na privação de liberdade, porque ele também vai ter os direitos constitucionais que um adulto já possui. Nós vamos mudar o foco muito pouco, mas sem dúvida os prejuízos são visíveis, porque nós vamos ter adolescentes que hoje, aos 16 anos, como agora há pouco acabamos de discutir, hoje aos 16 anos são recrutados, né, aos 17, e agora vamos recrutar menores ainda, porque já não atende mais aquela intenção do aliciador, que de fato é o criminoso, porque embora nós assistimos os adolescentes praticando aquele ato infracional, aquela, né, atitude violenta que a sociedade repulsa, esse adolescente ele foi vítima de um crime anterior, que é o aliciamento. Ele foi aliciado por um adulto. Alguém antes que ele cometesse o ato infracional cometeu um crime contra ele. E o Estado esteve omisso até aí. E dessa forma o adolescente, sem dúvida, ele vai ser levado aos 14, aos 15, porque a maioridade já será aos 16. Sim, gostaria de complementar, sim, Alex, que essas instituições também que são responsáveis por disponibilizar os recursos e por elaborar procedimentos, né, para cumprir, para prover a medida socioeducativa, né, isso tem pouco tempo que a gente está conseguindo fazer com que isso aconteça de verdade na prática. Porque até então nós tínhamos um modelo que era realmente de punição.
né? Assim, pensando a história, né, das FEBEMs. Então, assim, hoje tem pessoas que ainda pensam que quando tem uma instituição que é de privação de liberdade, mas que tem um objetivo principal, que é de trabalhar com a educação desse adolescente e fazer com que ele retorne, né? Que ele volte nas medidas até chegar num ponto que ele vai conviver, né, socialmente, vai dar prosseguimento ao seu processo de desenvolvimento. E aí, assim, como isso é novo ainda, então, muitas instituições ainda têm dificuldade de lidar com esse adolescente e de fazer com que aconteça realmente uma medida socioeducativa. Porque ele não está lá para ser punido, ele está lá para aprender uma forma de viver melhor e também aprender não só aprender a ter os seus direitos garantidos, né? Porque, como a Maruza bem colocou, até um certo ponto, esse adolescente, ele teve seus direitos violados. Né? Quando ele foi aliciado, ele teve direitos violados. Quando ele foi negligenciado na infância, ele teve direitos, né, violados. Negligenciado pelo Estado, pelos pais? Pelo Estado, pelos pais. Pela sociedade onde por morava. nós, né, assim, pela Exatamente. sociedade. Nós somos todos responsáveis, né? Ótimo. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Nós voltamos logo na sequência aqui do Cultura Entrevista, com esse bate-papo aqui com as professoras Eva Maria dos Reis e a Maruza Cruz Pinto Lima. É um minuto só. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga, a API, agora sob nova direção, é uma entidade que cresce com os pés no chão. Vem aí a Unidade 3 no Canaã, a conclusão da ampliação da sede administrativa e muitas outras ações visando mais espaço e comodidade para associados e dependentes. Com união e espírito de equipe, a atual diretoria tem o compromisso e a responsabilidade de gerir essa entidade que não para de crescer. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga, uma entidade administrativa com visão de futuro. A Clinap dispõe de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza. Atua na linha de produtos químicos atendendo segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial, com qualidade e pontualidade na entrega. Clinap, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marliéria, número 190, no bairro Iguaçu, em Ipatinga. Telefone 3822-4547. Muito bem, nós estamos de volta com o Cultura Entrevista e o tema central hoje são as implicações da redução da maioridade penal, que já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e agora segue em tramitação antes da votação em plenário. Professoras Eva Maria e Maruza Cruz, a que pode ser atribuída essa história no Brasil, de que no Brasil, adolescente de 16 a 18 anos que comete ato infracional, como é chamado o crime que é praticado por menor de idade, fica impune. Esse discurso da impunidade teria origem onde? Senhor Alex, assim, a minha sugestão, né, eu acho que, pensando pela ótica da psicologia, né, as pessoas esperam que todo aquele comportamento que foi considerado inadequado, insatisfatório na presença de alguém que cobra que ele fosse diferente, tem que ser punido, né? E quando fala impune, eu acho que eles estão colocando como se o adolescente deveria ter punição, ele não tem. Porque ele não tem punição, ele tem que ter medida socioeducativa, né? Medida socioeducativa não pode ser vista como punição, né? Então, eu acho que é mais nessa ótica, né? Não sei o que Maruza... Esse termo punição é um termo muito forte e ele, para o direito, é um termo que vem de longa história, uma jornada que vai contextualizando a sociedade ao longo do tempo e ela é considerada, sem dúvida, aquela que move as atitudes dos congressistas, aquilo que vai acontecer no Congresso. Afinal de contas, todo o poder emana de fato do povo. E, ao que nos parece, historicamente, a instituição da pena, da punição, ela vai trazer para
os atos infracionais, para essa visão da medida socioeducativa, a demonstração de que punir adolescente não deu certo. Já foram punidos, nós temos processo histórico do direito, as nossas primeiras normas, né, as primeiras legislações que antecederam o Estatuto da Criança e Adolescente, elas tinham conotação punitiva, repressiva, inclusive, e não foram aprovados pela própria sociedade quando rediscutiram um novo modelo e perceberam que são pessoas em desenvolvimento. Em virtude disso, deveriam possuir proteção integral, proteção da própria família, da sociedade e do Estado. Embora essa responsabilidade seja considerada solidária, há, sem dúvida, evidente, são as demonstrações em que a sociedade não quer que seja dessa forma. Ninguém discute a responsabilidade de uma família. Todos temos a certeza do quanto a família é responsável pela educação, pelo desenvolvimento, pela formação daquela criança, daquele adolescente. Ninguém discute que, de fato, o Estado é responsável. Todos sabemos que ele tem que, sim, promover a educação, tem que promover a saúde, a bem de toda a família e atenção especial, com absoluta prioridade, a crianças e adolescentes. Mas a responsabilidade da sociedade que está em meio a todas duas, ela muitas vezes é esquecida. A sociedade muitas vezes diz que paga seus impostos e acha que por isso se dá por satisfeita. Não, já fez mais do que a sua obrigação. A sociedade omite, a sociedade se rebela contra o que ela nem compreende, como infelizmente nós percebemos na questão da redução da maioridade penal. Digo que não sou a favor, digo que sou a favor, mas não tenho fundamentos pessoais, não tenho fundamentos sociais para isso. Digo simplesmente porque nesse momento me parece ser mais conveniente para sair da minha responsabilidade. E gostaria de complementar também que punir, né, como a gente já está colocando aqui, punir não educa. Mas nós temos uma prática cultural que foi repassada e que ainda hoje, né, muitas pessoas estão educando a partir dessa forma, dessa visão de mundo, que para você conseguir que o outro aprenda, você tem que punir, você tem que bater, você tem que botar de castigo. Aplicar, né, o castigo, isso. Aplicar o castigo. Uhum. E no caso para educar, hoje nós estamos discutindo novas formas, novos modelos. Educar, para que a pessoa aprenda, ela tem que estar livre, tranquila, ela tem que estar relaxada, vamos dizer assim. Se ela estiver num ambiente de coerção, essa aprendizagem vai ter prejuízo, né? Então, se você quer que esse adolescente, que ele aprenda, tenha uma outra visão do mundo que ele vive nele, você tem que prover um ambiente que seja favorável a isso. E a punição não é a melhor alternativa. Definitivamente, as cadeias ou centros de internação que se constroem por aí não é exatamente um ambiente com esse clima para a educação ou para a reeducação, que seria o propósito. Nem sempre. Na verdade, o Brasil possui muitos centros de internação excelentes. O problema é que possui poucos, em números insuficientes. E quando vai construir? E muitas vezes, como a escassez é gigantesca e a sociedade clama por um centro há muito tempo, eu pego um prédio que já existe, uma estrutura que não foi pensada para aquilo, e faço uma adaptação provisória, algo mais ou menos, e tento implantar. E aí, claro, nós não vamos ter o modelo ideal, mas existem. É importante que se diga existem, não são, né, em números ideais, mas existem. E esses é que fazem com que nós acreditemos de fato na ressocialização, na ideia educacional através da medida socioeducativa, porque os que existem conseguem, os que existem, eles alcançam o objetivo, né? Infelizmente o problema é a escassez. Sim, e tem mais uma questão, que você tem o prédio, ele precisa ser adaptado, mas você também tem que capacitar uma equipe, e essa capacitação ela não se dá de um dia para o outro, porque nós, técnicos, os próprios monitores, as pessoas que vão trabalhar lá com as medidas socioeducativas, fazem parte de uma mesma cultura, essa cultura que a gente está falando dela, que é a cultura que as pessoas têm uma visão de que precisa punir para educar. Então, você vai fazendo uma capacitação, mas ela não pode ser, ela não é teórica, ela é de mudança de modelo mesmo, né? Uma mudança de visão de mundo, uma mudança de subjetividade mesmo. A pessoa tem que acreditar
na nova forma de educar. Então, se eu não tenho uma equipe, né, que está compactuando com esse novo modelo, não adianta eu ter a estrutura, ter o prédio, né? Eu preciso... e eu penso que isso vai levar um tempo para acontecer da forma como nós esperamos, como está previsto na lei. Mas nós estamos caminhando, então não podemos dizer que estamos no passado. A gente está num momento em que o Estatuto está acontecendo, não na velocidade que a gente espera, né? Alex, eu queria só fazer uma observação que acredito fazer parte desse contexto. Sem dúvida, cabe uma reflexão sobre que sociedade de fato somos, porque acabamos de utilizar os mesmos meios, a mesma máquina legislativa, o mesmo Congresso, muito recentemente, aprovou a Lei Menino Bernardo, que foi também aí trazida à tona em virtude de violências, de má educação, de má desenvolvimento, dentro do contexto familiar. Então, nós temos uma lei que nos direciona a um novo modelo educacional familiar, a um novo modelo educacional de família. Ele serve para a família. Para a família ele serve, mas para a sociedade não? Para o Estado ele não serve? Esse modelo educacional é só da família? Eu pensar em não castigar, eu pensar em novas formas de educação, de correção, como a lei é extremamente benéfica nesse sentido, ela realmente traz um repensar familiar, ela traz à luz a ideia de que você deve hoje educar, não sob a forma de castigo, né, de fato, reprimindo os castigos físicos, inclusive, mas eu posso não castigar fisicamente no âmbito familiar. Tem uma lei recentemente aprovada, mas na sociedade posso castigar fisicamente? O Estado pode tornar alguém que hoje é apreendido preso e agora sim ele está na autonomia do castigo físico? Seria uma discussão que talvez a gente pudesse gerar, né, uma reflexão mais profunda. Que de fato sociedade somos? Que processo legislativo é esse que estamos adotando? Nós temos um modelo educacional de educação que só serve para a família e não serve para mais ninguém? A responsabilidade não é solidária, não é família, sociedade, Estado? Então aquele modelo educacional é só família. Quando for a minha vez, é diferente. Eu tenho mais poder. Mas vem o clamor popular, né? Sem dúvida. Atendem a voz das ruas, a voz que para avaliar muito bem cientificamente a questão. A continuar assim, professora Eva, podemos chegar daqui a pouco, temos que voltar aqui no programa para debater assim, que a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a pena de morte. Pode chegar a esse ponto? Que a voz popular nas ruas que é a pena de morte. Sim, eu penso que tudo é um processo e eu acho que cada passo que vai se dando, você tem que pensar até onde isso vai chegar. E eu penso que se há uma aprovação, né, de diminuir essa minoridade penal, a gente está no caminho, sim. Né? Se a sociedade tem esse poder de fazer sem uma reflexão e os nossos governantes estão aí mais preocupados em ter um público que vai votar neles, do que pensar em ajudar esse público a entender o que está se passando, né, ter uma reflexão maior sobre a situação, a gente pode chegar, sim, na pena de morte. Pois é. Né? E só retomando um assunto aqui do primeiro bloco do programa, nessa conversa aqui com as professoras Eva e a Maruza, quando nós dissemos aqui que lei mais rigorosa não coíbe crimes, exatamente em 2009 entrou em vigor a Lei 12.015. Essa lei é a lei que pune os crimes sexuais, entre eles o estupro. Nós tivemos no mês de março aqui uma onda de casos de violência sexual no Vale do Aço. 3 pessoas já foram presas, reconhecidas pelas vítimas e estão respondendo processo por isso. Mas o fato é que, além desses 3 casos, foram muitos outros. Eu tentei buscar aqui agora o balanço que nós publicamos no Diário do Aço na semana passada. Parece que são 18 casos em 2015 no Vale do Aço, isso incluindo as 21 cidades da região. Quer dizer, então existe uma lei muito mais rigorosa, ela passou a punir o crime de estupro, quase que duplicou algumas penas em alguns casos, e no entanto não resolveu o problema. As pessoas que tendem a praticar o crime continuam a praticar esse crime. Não foi a lei mais rigorosa que coibiu o crime. Corre-se o risco de ocorrer com os outros crimes também, né? Quer dizer, instaurar a pena de morte vai acabar com sequestro, com estupro, com outros crimes violentos? O Alex, a punição, né, não ensina, não educa, e pelo contrário, ela produz um outro tipo de comportamento que, na maioria das vezes, a gente não dá conta de lidar com ele.
Por exemplo, no momento que a gente quer ensinar um comportamento e a gente usa punição, né, a gente quer suprimir, acabar com o comportamento e usa punição, ele vai desaparecer naquele momento, mas ele aparece de novo no outro, né, numa outra oportunidade. E a outra questão é, ele pode não aparecer mais, mas aparece um outro, por exemplo, o comportamento de mentir. Né? Uma criança que é punida, ela é punida por dizer alguma coisa que a pessoa não gostou de ouvir, então no próximo momento ela não diz aquilo mais, ela vai falar de outras, né? Ela vai trazer uma outra versão. Né? Substitui. E isso vai só se generalizando, né? Então, punir, né? De novo, né? Eu vim dizer, punir não é a melhor. Eu encontrei aqui, é uma reportagem que foi publicada no dia 24/5, casos de estupro assustam no Vale do Aço. Sim. Na verdade não são 18, não, são 24 ocorrências de estupro. Isso na área do 14º Batalhão de Ipatinga. Na área de Coronel Fabriciano já foram 8 crimes. Então, você tem aí, na verdade, são 32 estupros em 2015 no Vale do Aço. Isso com a lei mais rigorosa, que pune aí, a pena mínima por estupro é 10 anos de cadeia, pode chegar a 15 anos, até 20 anos se tiver ameaça à vida da vítima ou se a vítima morrer, no caso desse aqui. Tá? E sem dúvida, né, aumentar, punir, nosso Congresso já tem demonstrado isso. Quantas foram as leis que modificaram? Crimes hediondos, não deixamos de ter crimes hediondos porque tivemos uma lei que os classificou como hediondos. Né? Se tornaram hediondos em virtude da lei, crimes hediondos sempre acontecendo, e isso não foi o motivo de redução. Claro que a pena maior, ela tem a sua finalidade, que não deve ser descartada, que é a prevenção, mas também a repressão. Mas há que se fazer um estudo social, há que se fazer um estudo do local, do território, da localização, do lugar, para que de fato cheguemos à conclusão se aquilo é a única solução. Muitas vezes o nosso legislativo tem respondido apenas com a lei e com nenhuma outra medida mais. Esse também é um dos nossos receios na redução da maioridade penal. Que respondamos apenas com a lei. Ainda que, a contrário ou a favor de alguns pensamentos, esse projeto de emenda passe aprovado pelas duas casas na forma constitucionalmente prevista e venha de fato a reduzir a maioridade penal, não solucionará o problema, porque eu não quero sequer resolver os problemas que já existem na sociedade. Eu só dou como resposta uma lei, só dou como resposta uma redução, só dou como resposta para a sociedade o aumento de uma pena. Isso não resolve nenhum problema. Sem dúvida não resolve. E aí tem uma outra questão que a gente às vezes discute, que a gente não é muito bem entendida, né? Na psicologia. Quando a gente fala que tem um perpetrador, né, do estupro, ninguém quer saber o que houve na história dessa pessoa. Então, a gente fala do adulto, mas falamos também, né, do adolescente que comete abuso sexual, né? E aí, quando a gente vai trabalhar, é como se tivesse que trabalhar só com a vítima. E aquele que foi o perpetrador, é como se ele não precisasse de ser atendido, de ser acompanhado, de ser entendido no seu processo, né, de evolução. Então, assim, trabalhar na prevenção seria, né, é o que a gente gostaria que acontecesse. Né? Para diminuir o número de estupros, nós teríamos que trabalhar na prevenção, para que aquela pessoa que estupra, né, inclusive aquela família onde ele pertence, né, que ela também seja acompanhada e evitar que se constituam formas de atuar no mundo que chegue a esse ponto, de promover, de atuar como um estuprador. Ele tem uma história também de vida, né, que se houve uma prevenção, pode ser que a gente diminua para o futuro. Mas não se está pensando nisso. Pode precisar de um tratamento. De um tratamento, né? Mais um intervalo e voltamos para o último bloco do Cultura Entrevista. Você vai poder?
Móveis, Avenida Alberto Giovannini, 141, bairro Betânia. Telefone 3826-6952. Se você vai construir e exige qualidade, a Cremac Madeireira é o melhor caminho. 32 anos oferecendo o que há de melhor em madeiras para todos os fins. Telhados, carpintaria, compensados, aduelas, formas e escoramento, eucalipto tratado para curral e telhas, cerâmicos e amianto. Qualidade e garantia, melhor preço e entrega, atendimento personalizado. Cremac Madeireira, ajudando a construir o Vale do Aço. Em Coronel Fabriciano, Avenida Magalhães Pinto, 1147. Telefone 3842 4070. Em Ipatinga, Avenida Brasil 355, Iguaçu. Telefone 3821-3834. O Grupo Dijaffer se consolida pela qualidade de seus produtos. Dijaffer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Ipatinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. Dijaffer, construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu, Ipatinga. Muito bem, nós estamos de volta com Cultura Entrevista. Eu lembro o contato do programa, que é o entrevista@tvculturavaledoaço.com.br. Deixe lá a sua observação, a sua sugestão aqui para o programa. Professora Eva e professora Maruza, no segundo seminário do Estatuto da Criança e do Adolescente, no qual vocês discutiram o tema maioridade penal, redução da maioridade penal, eu vi que foram tratados vários subtemas, né? A redução da maioridade penal na visão dos órgãos da classe reguladores do exercício profissional e alguns subtemas, como possíveis impactos psicossociais da redução da maioridade penal para o desenvolvimento do adolescente. Fala um pouco para a gente sobre esse subtema. Sim, nós consideramos o processo de desenvolvimento, né, como um processo que conta com alguns recursos que são necessários para que aconteça um desenvolvimento da forma como esperamos. Né? E essa criança, né, que quando nasce, ela precisa de ter uma família que cumpra a sua função, que tem uma estrutura, que vai prover para ela esses recursos. Mas não é só a família, então ela faz parte de uma sociedade mais ampla, né, que essa família ela influencia a sociedade e, ao mesmo tempo, ela é influenciada pela sociedade. Então, se esse desenvolvimento ele depende disso, então, para se tornar um cidadão, ele depende desses recursos. E os recursos sociais, né, as interações sociais, os feedbacks que são dados para os seus comportamentos para construir autoestima, né, autoconfiança, isso vai sendo disponibilizado nessas trocas. E aí ele vai crescendo e se tornando o adolescente, depois esse adulto. Se ele vai ser privado dessas trocas, né, com certeza ele vai ser prejudicado nessa aprendizagem. Então, os impactos psicossociais, com certeza, virão em função de uma privação dos recursos sociais que são necessários para o desenvolvimento da pessoa, para que ele se torne realmente um cidadão capaz de interagir, de produzir, né, e de ter uma importância, um status social, né, na comunidade que ele vive nela. Teve um outro tema, esse mais no campo do direito, aspectos legais da redução da maioridade penal e constitucionalidade. O que se tratou? Sim, professora Angélica, né, ela pôde ali trazer a questão da cláusula pétrea, que foi uma grande discussão no direito sobre a possibilidade ou não de rediscutir essa matéria. Nós temos um artigo na Constituição, o artigo 60, e ele dentre, né, um rol, dentre um deles, ele vai dispor que direitos fundamentais não podem ser objetos de emenda constitucional. A PEC, que está discutindo a redução da maioridade penal, é um projeto de emenda constitucional. Então, a primeira discussão que a Comissão de Constituição e Justiça teve diante de si travado, o primeiro desafio, era vencer essa deliberação sobre o fato de ser ou não constitucional, ser ou não cláusula pétrea, poder ou não ser alterado esse conteúdo na Constituição, que hoje dispõe textualmente que são penalmente imputáveis apenas os maiores de 18, né, e tornando, portanto, inimputáveis os menores
de 18 anos, se poderia ou não haver essa alteração constitucional, e a Comissão de Constituição e Justiça, né, cuja votação já fizemos várias referências aqui hoje, ela entendeu, e assim como já tivemos algumas manifestações de ministros do STF, que não é cláusula pétrea, que é possível de alteração constitucional, mas ainda residem e restam algumas discussões entre diversos constitucionalistas por entenderem que as normas protetivas que garantem direitos individuais são direitos fundamentais, que não é exatamente o artigo 5º, o lugar onde está posto na Constituição, que torna aquilo um direito fundamental. Além disso, não é apenas o lugar, mas aquele direito em si. E, sem dúvida, proteger, né, o direito da infância, da adolescência, da criança, é um direito humano fundamental que, objeto aí de diversas convenções, Convenção de Direitos das Crianças, Declaração Universal, que são conteúdos, normas internacionais de proteção à criança, que tornariam, sem dúvida, uma discussão de ser, de fato, direito humano fundamental. E aí alguns são até mais arriscados. Se direito da criança e do adolescente não for direito humano fundamental, então por que estamos descartando-os como pessoas humanas? Então existem algumas discussões ainda que sobrevivem, apesar de já termos algumas manifestações do Supremo, através de seus ministros, e da própria Comissão de Constituição e Justiça, que entenderam ser constitucional. Quer acrescentar, professor? Sobre essa questão, essa pergunta que eu gostaria de dirigir pontualmente para a senhora, que trabalha com psicologia. Ela citou a questão dos direitos fundamentais, direitos humanos, né? Também há uma voz popular dizendo que direito humano no Brasil é para proteger bandido. É uma outra situação, tem um discurso fácil para uma situação complicada? Sim, porque quando a pessoa rotula, né, o bandido, ele esquece da pessoa, ele esquece que existe um indivíduo ali, que tem uma história de vida, né, que tem, ele tem, se a gente para ouvir e analisar essa história, nós vamos encontrar questões muito importantes que fizeram parte do desenvolvimento dele, que favoreceram ele chegar até onde ele chegou. Então, se nós olharmos para essa pessoa como indivíduo, nós vamos querer o melhor para que ela aprenda uma nova forma de lidar, né? Então, proteger o bandido, será que é proteger o bandido ou é tentar encontrar uma forma mais humana, né, de atuar diante daquela situação que contradiz, às vezes, alguns valores, algumas regras colocadas pela sociedade, né? Então, assim, proteger bandido ou dar novas oportunidades, tentar ao máximo ver o que pode ser feito para que aquela pessoa tenha dignidade e retorne ao seu ambiente social né? Ou então que fique onde ela está, né? Se ela está em privação de liberdade, mas que ela fique em privação de liberdade com dignidade e com possibilidades de se refazer, né? E de voltar ao seu meio social. E essa questão que você citou de voltar para o meio, né, depois de cumprir uma pena, né, privação de liberdade. Não parece, professora Maruza, que quando se fala muito em punição, esquece que essa pessoa um dia vai sair da cadeia, um dia vai sair do centro de internação? É porque a intenção desde o princípio é que não saísse nunca. Mas isso não tem Infelizmente, como. Não tem prisão perpétua no Brasil. Né? E nem mesmo a pena de morte. Mas como a sociedade faz discussões rasas, ela não pensa no retorno. Ela não se preocupa com o que vem depois, tampouco com o que houve antes. A minha preocupação é o que acontece agora. É o que aconteceu hoje. O que vai acontecer no futuro deveria ser uma preocupação. O que aconteceu no passado daquela pessoa também, não só para a psicologia, para o universo do serviço social, mas para o direito também. Mas a sociedade faz discursos rasos, infelizmente, e ela só se preocupa com o agora. A questão ainda dos direitos humanos é uma discussão rasa também, você poder afirmar uma coisa como essa. Só o fato de podermos estar aqui, Alex, hoje conversando, é gozo pleno de direitos humanos conquistados por outros. Não havia liberdade de comunicação, de expressão, verbalização de pensamentos e diálogos. Quem seríamos nós para defender aí a liberdade da privacidade do lar? Às vezes as pessoas sentam no seu carro para trabalhar, não têm a menor noção de quantos direitos humanos estão usufruindo só por estarem ali no gozo pleno da sua propriedade veicular. Ele só tem um carro e é proprietário dele e ninguém o toma brutamente porque ele usufrui direitos humanos,
pode dormir tranquilo porque está assegurado pela inviolabilidade do domicílio. Direitos humanos são de todas as pessoas humanas. Nós não podemos olhar para uma pessoa humana e querer fazer com que ela deixe de ser pela prática de um ato criminoso. Temos que olhar o que aconteceu no passado, qual é a nossa responsabilidade, qual foi a nossa participação até que ele chegasse ali. E olhar para o futuro, o que vamos fazer para que seja diferente. Ainda sobre essa questão da responsabilidade do Estado, quando o Estado coloca uma pessoa com pena privativa de liberdade, há pouco tempo eu recebi um documento que alertava para a seguinte situação: quando se prende, por exemplo, o caso que nós falamos aqui hoje, os estupradores, pessoas que cometem crimes mais graves, logo há um clamor popular para que sejam levados para a cadeia e massacrados mesmo, pois saibam, todos quantos se interessarem, os amigos que estão do outro lado aí são pessoas inteligentes, acompanham sempre o Cultura Entrevista, o noticiário, e sabem disso, mas para quem se esqueceu, de repente não sabe, é o seguinte: os tribunais têm reconhecido uma quantidade enorme de processos que famílias ou as próprias vítimas de massacres dentro das unidades prisionais, o direito dessas pessoas serem indenizadas, manda o poder público pagar. Exatamente. Isso. E quando se fala poder público, está falando do dinheiro dos nossos impostos, né? Todos nós, inclusive aqueles que torcem para que as pessoas sejam massacradas na cadeia, depois podem ter que pagar a indenização para essas próprias pessoas. Parece um paradoxo, mas é o que está ocorrendo. Isso reflete o quê? Menos escola, menos educação, menos investimento na sociedade, menos investimento em tudo. Porque se o dinheiro vai ter que ser colocado em uma indenização, se o Estado vai ser responsável por pagar isso, é porque o erário público que tinha uma finalidade vai passar a ter outra. Eu quero lembrar só um caso pontual. Quem é de Coronel Fabriciano deve se lembrar de um caso. Esse caso tem uns 15 anos, eu trabalhava na rádio da Itatiaia, em Timóteo, e cobri esse caso. Foi preso um sujeito acusado de estupro chamado Cobrinha. Quem mora em Coronel Fabriciano deve se lembrar desse caso. Ele foi acusado de um estupro lá no bairro Nossa Senhora do Carmo. E ele foi massacrado na cadeia, foi parar no hospital, numa situação muito complicada, e sobreviveu. E há 5 anos o Estado foi condenado a pagar uma indenização, algo em torno de R$110 mil. E quando falo Estado, é o dinheiro do contribuinte, é o nosso dinheiro que vai pagar a indenização para o Cobrinha, que foi colocado na cadeia e o Estado não foi lá proteger. O Estado não protegeu o Cobrinha, quem está pagando pelo massacre que ele sofreu? Todos nós. E aí, esses direitos humanos são para defender o bandido, de fato? Claro que não. Se nós tivéssemos observado e pautado pelos direitos humanos no cumprimento dessa medida, dessa pena, se ele tivesse sido de fato protegido, guardado pelo sistema carcerário como era devido, sim, se os direitos humanos tivessem sido observados, nós não precisávamos sofrer o peso dessa indenização, porque quem sofre somos nós. Sim. A sociedade é que sofre, a sociedade é quem paga. Professora, olha, foi muito proveitosa a conversa aqui, espero que os nossos telespectadores tenham gostado. Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail que reencaminho para as professoras, fiquem à vontade lá na entrevista, tvculturavaledoaço.com.br. E mais uma vez, obrigado pela presença aqui. Obrigada, Ale. Nós que agradecemos, eu agradeço a oportunidade. E para você que nos acompanhou aí do outro lado, obrigado pela companhia, tenham todos uma ótima semana.